Bendito Jesus, eu creio na Tua presença aqui conosco, Senhor. A Tua presença está aqui, a Tua unção, e é uma atmosfera de amor aqui neste lugar. É o Teu amor sendo derramado sobre os nossos corações, Seu Pai, queimando a nossa alma, o nosso coração, de gozo, de prazer e satisfação. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa presença tão forte, ó Deus, do Senhor aqui nesta reunião, neste culto, ó Deus, de comunhão, ó Deus, onde nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós não temos palavras suficientes para te agradecer, como nós deveríamos te agradecer, mas o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende, Senhor. Como humano, ó Deus, nós não temos palavras suficientes para te agradecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso e quanto o Senhor tem feito por nós, Senhor. Mas podemos dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós rendemos nossa alma a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor cuida de cada um de nós, e nós reentregamos a Ti mais uma vez nessa noite, enquanto estamos reunidos aqui para tomar a ceia do Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor Jesus, nossas fraquezas, nossas falhas. E agora nós invocamos o sangue do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu peço essas bênçãos sobre nós e te agradecemos, Senhor, por elas. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus. A escritura que nós vamos ler é em Marcos, vamos ler o capítulo 14 e o versículo 32. Marcos, capítulo 14 e o versículo 32. Boa noite também para os irmãos que estão através da transmissão, igrejas e família. Quando eu falo igreja, porque tem igreja, né, irmãos, reunidos no tabernáculo, né, nos acompanhando como Guanambi e Brejinho. Famílias é porque várias famílias, né, que estão em casa, nos seus lares, reunidos, também nos assistindo, que também é igreja também, né? Amém? Igreja também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, tivemos um culto hoje, né? Uma escola dominical abençoada hoje de manhã, né? Deus nos abençoou através da mensagem. E de manhã tivemos um bom número de irmãos aqui na escola hoje, né? Eu até gostei porque praticamente a igreja estava quase todos os irmãos aqui. E é assim que se deve fazer mesmo, é assim que se deve fazer, vir nos cultos, vir nas reuniões, porque nós como cristãos, nós temos esse compromisso com Deus e com a sua igreja e também com o seu povo também. Graças a Deus, né? Ele nos colocou aqui para divulgar o seu reino e nós somos exatamente o embaixador de Deus para esta obra tão grande, tão poderosa que Ele nos chamou e nos colocou aqui para ser exatamente o embaixador dele, compor o seu corpo aqui na terra.
E graças a Deus, porque Ele nos chamou, nos escolheu, desde antes da fundação do mundo, para fazer parte do seu reino, fazer parte do seu corpo aqui na terra. Então, Ele nos entregou essa dádiva, né, tão grande, tão poderosa, né, irmão? E tão maravilhosa, que foi anunciar o reino dele, o seu amor, as suas obras, e servir a Ele aqui na terra, esse dom que Ele nos deu, não é? De amar a Ele, esse dom de fé, para crer nele, né? Crer em sua palavra. Então devemos agradecer o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. Antes que nós amassem a Ele, Ele nos amou primeiro, e com um amor tão profundo. Quando você vê este pão colocado, posto aqui nessa mesa, e esse vinho, então isso está inspirando amor. Está testemunhando que alguém morreu no meu lugar, no teu lugar, que nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida para nos resgatar, para nos salvar. Então, quando você tomar a fila da ceia e comer do pão e tomar deste vinho, então nós devemos memoriar a sua morte e ressurreição. Memoriar o Calvário, né? Aquele que nos amou antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, Ele, o seu sofrimento, a sua agonia, não foi somente no Calvário, quando Ele tomou a cruz e foi pregado ali na cruz do Calvário. Mas antes da cruz, nós lemos aqui essa noite, que Ele estava no Getsemane com seus discípulos, no jardim do Getsemane com seus discípulos. E vocês veem aqui o versículo, vou ler o versículo aqui, 34. E disse-lhe Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Mas o versículo 33 diz assim: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Aí você pode pensar assim: Jesus Cristo, Ele angustiou, Ele passou por essa angústia tão profunda, como Deus, como Filho do homem, como Filho de Deus? Pois é, para você ver que tudo isso foi por amor, como a Manchero cantou ainda aqui. Tudo isso foi amor profundo, irmão, por nós. Então, seu sofrimento, sua agonia não foi apenas quando Ele tomou a cruz, mas foi antes da cruz. Então veja que o verso 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Se fosse possível. Agora imagina, vê que Jesus Cristo, Ele foi 100% humano, 100% homem. Aí você pode pensar, mas Ele era Deus, Ele não sentiu dor, Ele não sentiu agonia, Ele não se angustiou, Ele não se cansava, Ele não tinha fome. Tinha. Ele era 100% homem. Homem. O escravo, quando perfurou os seus punhos e os seus pés, a coroa de espinho, quando foi colocado na sua cabeça com aqueles espinhos e sangrou, ele não sentiu dor, porque ele era Deus encarnado. Ele era o Todo-Poderoso, sentiu dor. Você vê que naquela hora Deus o abandonou na cruz e entregou para ser crucificado com toda agonia, toda dor, todo sofrimento. Como se fosse você sendo pregado e pendurado numa cruz e os punhos furados com cravos e colocado uma coroa de espinho na sua cabeça ou na minha cabeça. Você imagina a agonia, a dor, e deixasse que você fosse morto aos poucos.
Porque a morte de cruz não é uma morte rápida, é uma morte dolorosa. É a morte mais dolorosa que um ser humano possa ter, é morrer pendurado numa cruz. E foi dessa maneira que que ele morreu. A sua morte não foi rápida, ela teve uma duração um pouco. Apenas os cravos furaram o seu punho, seus pés, suas mãos, e ele foi morrendo aos poucos e agonizando. Ali estava expirando o amor por mim e por você. Ali estava sendo pago o preço da tua salvação, da tua redenção. Ali estava sendo aberto ou aberta no céu uma porta para que nós pudéssemos passar desta vida para a eternidade e ter vida eterna. Agora veja, irmãos, aqui. Então, no versículo 35, no 36, e diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Pensou, irmão? Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ora difícil, irmão. Que às vezes nós lemos sobre a história da cruz, da crucificação de Jesus, e muitas vezes aquilo, né, irmão, nós não temos, muitas vezes o ser humano não tem um sentimento, né? Não tem um sentimento por aquilo. Não tem nem mesmo um cálculo, o sofrimento de Jesus, a agonia que ele passou na cruz. E fica como uma história, como uma lenda, e não é isso. Ali, ele levou o pecado do mundo inteiro sobre ele, levou o meu pecado, levou o teu pecado, o pecado do mundo inteiro estava ele levando ali. Deus nos ajude, irmãos, a reconhecer isso e ter esse sentimento profundo na nossa alma, do que ele passou por mim e por você. Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Esses momentos difíceis, terríveis que eu estou passando, de agonia, de aflição, de dor. Se o Senhor quiser passar de mim, né, me poupar nesse sentido, né, irmão? Que eu não passe por isso. Mas ele diz: mas porém, faça a tua vontade e não a minha. Irmãos, Deus o entregou completamente na mão dos pecadores para ser crucificado. Ali foi o plano da salvação, um projeto de Deus. Que quando Adão e Eva pecou no Éden, então Deus prometeu que da semente da mulher levantaria um varão, que era Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. De Satanás. Que Satanás fez Adão e Eva pecar no jardim do Éden e levou toda a raça ao sofrimento. Antes do pecado do Éden, de Adão e Eva pecar, não tinha morte, velhice, não tinha nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhuma decepção, né, irmãos? Não tinha nada. Eles viviam ali no paraíso, no Éden, e inclusive eles não usavam nem roupa e não via sua nudez, por causa da santidade, da pureza que estava sobre eles. Eles não tinham pecado. E depois da queda do homem, de Adão e Eva, no jardim do Éden, aí sim, aí veio a morte, veio o sofrimento, a dor, todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, depois do pecado. Aí foi quando Deus diz que da semente da mulher levantaria um varão, que é Jesus Cristo, que esmagaria ou pisaria na cabeça da serpente e esmagaria ela. Foi o que Jesus fez.
Quando ele morreu na cruz, Satanás pensou que tinha destruído, acabado com Jesus, e que não tinha jeito para nós, para a raça humana. Mas quando ele ressurgiu e levantou da sepultura e ressuscitou, então Satanás foi decepcionado. Ele foi vencido na cruz. E todo o povo de Deus, todo ser humano, triunfou junto com o Cristo, com a sua ressurreição. Aleluia! E o cativeiro de Satanás foi estourado. Ele nos segurou o homem ali por muitos anos. Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e estourou o cativeiro de Satanás e soltou a cada um de nós que estávamos presos. Aí você pode falar, mas eu não, pastor, eu não, porque isso aí tem 2000 anos atrás, e naquele tempo eu não existia e tudo mais, mas você, eu, todos nós caímos junto com a queda de Adão. Todos nós, irmãos. E com a morte de Jesus e a sua ressurreição, então todo ser humano hoje tem a oportunidade de ser salvo. Aquele que reconhece e aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem vida eterna. Só não tem aqueles que rejeitam a misericórdia e a graça, que não reconhecem esse grande sacrifício que Jesus fez por nós, que rejeita a misericórdia, que rejeita a graça. Mas veja o que ele passou por nós, né? Ele estava com seus discípulos ali no jardim do Getsêmani. Então o discípulo estava sonolento, com os olhos pesados de sono, e ele foi a determinado lugar e ajoelhou ali, começou a clamar a Deus em agonia, em angústia. A palavra de Deus diz aqui, mais na frente, que o seu sangue se separou das suas veias. Veja só, irmão, que agonia tão profunda que Jesus passou no Getsêmani, que o sangue dele se separou das suas veias e corria até o chão. O sangue dele gotejou do seu corpo. Ele suou, e do suor vieram gotas de sangue sobre os seus fios de cabelo que corria até o chão. Agora, eu não tenho, né, irmão, nenhum de nós podemos calcular o tamanho da agonia. Às vezes você passa por uma angústia, uma agonia, e meu Deus, o negócio está amargando. Pois é. Mas imagina que Jesus passou muito mais do que eu, do que você. Muito mais, que até o ponto de sair sangue pelos fios do seu cabelo e correr até o chão. Imagina só a agonia que ele passou, né? Então ele abriu esse caminho para nós, né? Então vamos aqui apenas 2 parágrafos dessa mensagem. Do profeta de Deus, o caminho é abrindo um caminho. E no parágrafo 37, Deus abriu um caminho através de Cristo, seu Filho, né? O caminho de escape, todas as vezes, ele tem que abrir um caminho de escape. Graças a Deus por esse caminho de escape que ele nos abriu, irmão. Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus. Jeová Jireh significa o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo, Cristo. Ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e proveu para si um sacrifício. Para si mesmo. Ou o Senhor proverá para si um caminho de escape. Deus pode providenciar isso, porque Ele é o Criador. Esse foi o projeto de Deus para salvar o homem. Deus definitivamente no Calvário, amém? Ali quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu, quando ele morreu ali, a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recusou e tornou-se negro,
quando a lua e estrelas estremeceram em seus lugares, os redimidos, glória a Deus, está ali, ó, os redimidos de todas as eras, através das eras virão, aleluia, reconhecerão aquela hora quando o Filho de Deus morreu ali. Eu reconheci e você também reconheceu. Mas eu não estava lá não, pastor, tem 2000 anos atrás, mas você já estava na mente de Deus, antes de Deus formar o mundo. Todo filho de Deus estava lá, eu estava, você estava, todos que são filhos de Deus estavam lá com ele na cruz. Nesse corpo, pastor, não, mas nós já estava lá, na mente de Deus, né, irmãos? Ligado com ele. Glória a Deus, é Deus, irmãos. Deus é Deus. Glória a Deus. Ele conhece todas as coisas antecipadamente pela sua presença, né? Então vem aqui, irmãos, para nós ler a leitura oficial da ceia. Então veja, então os redimidos de todas as eras, através das eras virão, reconhecerão aquela hora, quando o Filho de Deus morreu ali, despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte e do inferno, tirando todo o poder de Satanás, desarmando a Satanás. Jesus Cristo desarmou a Satanás ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Inclusive, ele tirou ali o ferrão da morte. Então a morte, o diabo não pode mais ferroar nós, o cristão, né, irmão? Porque ele foi tirado o ferrão. Paulo chega a dizer isso aí. Ó morte, onde estão teus aguilhões, teu ferrão? Tirou. Então a abelha, né? Você pega uma abelha que, você arranca o ferrão daquela abelha para você ver. Você pode esfregar ela no rosto, né, irmão? Na mão, na perna. Ela não tem mais o poder de te ferroar, porque o ferrão foi tirado dela. Então foi assim que Jesus, quando ele morreu, ele tirou o ferrão do diabo, da morte. Nem a morte pode te fazer dano algum mais. Porque a partir que a morte cruzar o teu caminho, você passa a viver do outro lado da eternidade. Você deixa de viver aqui, mas passa a viver do outro lado, e nunca mais a morte tem poder, domínio sobre mim e sobre você. Isso é muito importante, irmão. Isso é maravilhoso. A sepultura, todo o medo foi tragado no Calvário, quando ele pagou o preço supremo, e quando o Cordeiro morreu, e os pecadores colocados sobre ele, sobre Cristo, ó, irmão, e os pecados, melhor, colocados sobre ele. Ele foi o carregador de pecado, porque ele carregou o meu pecado e o pecado teu e o pecado do mundo inteiro. Ele foi o carregador de pecado. Você está grato a Deus por isso, irmão? Amém? Glória a Deus, ele carregou o teu pecado, porque se ele não tivesse carregado o teu pecado, o que você ia fazer com ele? Quando a morte batesse em sua porta, o que você ia fazer com esses pecados sobre você ainda? Era inferno, era perdição, era morte eterna. Porque os teus pecados te acompanharão e te condenarão. Mas ele carregou o meu pecado, o pecado do mundo inteiro, o seu pecado. Glória a Deus, ele foi o carregador de pecado. E os levou ao inferno e devolveu para Satanás. Porque o inferno é o lugar exatamente que o pecado deve ser devolvido para Satanás novamente, porque o pecado veio dele. Então, ele levou ao inferno, o qual eles pertenciam, Jesus, né? E entregou o diabo, tirou dos seus filhos e entregou para Satanás. Deus o ressuscitou no terceiro dia, e crendo naquilo somos justificados pela fé na base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus fazendo um caminho de escape. Graças a Deus. Vamos ficar com essa palavra. Agora vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler a leitura oficial da ceia. Vamos
abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venham. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, em pecado, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda de pé, irmãos, vamos ler em São João, capítulo 13, versículo 12. Então, depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe: Entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Por isso que nós lavamos os pés na ceia. As irmãs lavam os pés das irmãs, os irmãos dos irmãos. É um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Veja o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, Jesus dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se você lava o pé do seu irmão, então você é bem-aventurado. Porque Jesus, ele deu-nos o exemplo. E ele diz: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Nós não somos maior do que Jesus. Se ele lavou os pés dos discípulos, também nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos, Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você quer ser bem-aventurado, então você deve lavar os pés do seu irmão, e orando, colocando a mão sobre ele e orando em favor dele. Glória a Deus, irmãos? Podeis assentar, irmãos. Você deseja fazer uma oração a Deus, irmão? Então, curve a sua cabeça e faz uma oração a Deus. Coloca seu assunto aí, este assunto, você talvez está te perturbando a
tua consciência pesada, fez algo, praticou algo incorretamente, coloca diante de Deus e peça perdão a Ele, acerta com Ele. Graças a Deus, nós todos devemos fazer isso. Há sangue no propiciatório, a graça, a misericórdia, irmão. Uma vez, para quando haja arrependimento. Vamos colocar de pé, irmãos. Aqui está este pão, representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Está este vinho, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar nossas mãos e apresentar diante de Deus e pedir a santificação e a consagração do pão e do vinho. Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a mensagem do Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Mostrando para nós o quanto o Senhor nos amou.
e nos amou antes da fundação do mundo, que projetou o Senhor Jesus, um Salvador para a nossa alma. O Senhor veio a este mundo como um homem, como um humano, para reconhecer as nossas fraquezas, Senhor Jesus, e compadecer das nossas fraquezas, de nós, meu Deus, compadecer do homem, do teu filho e da tua filha, Senhor Jesus, que estava sem esperança, mas através da tua morte, o Senhor abriu um caminho de escape para cada um de nós. Estamos agradecidos mesmo, Senhor. Este pão aqui, este vinho, está testificando que alguém morreu no nosso lugar, que houve um sacrifício tão puro e tão perfeito a favor do homem, do ser humano. E aqui está este pão representando o teu corpo. Eu, junto com esta igreja, apresento a Ti, Senhor Jesus, este pão e peço que o Senhor Jesus Cristo santifique este pão, consagra, Senhor Jesus, este pão, o qual nós vamos comer. Este vinho aqui representando o Teu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, do novo pacto que o Senhor fez conosco, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este amor tão profundo. Agora eu apresento este vinho a Ti e peço que o Senhor Jesus santifique este vinho, consagre este vinho, Senhor Jesus. Agora este pão e este vinho está santificado e consagrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Graças a Deus. Nossa boa noite a todos que estão em conexão conosco. Nós temos aproximadamente 261 irmãos. Em Brejinho das Ametistas está toda a igreja. Em Brumado a irmã Maria Nilza. Em Caculé o irmão Denis, irmão Enzo, o irmão Davi, irmão Cinzinho, irmã Helena e a irmã Sâmara. Aqui em Caetité a irmã Juliana, o irmão Abraão, o irmão Nicolas e a irmã Stephanie. Em Cabaitó, o irmão Valdivino e toda a sua família. Em Gado Bravo, a irmã Juliana e a irmã Maiara. Em Guanambi, a irmã Veraci, irmã Tatiane e toda a igreja. Em Pilões, o irmão José e toda a sua família. Em Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e toda a sua família. Também o irmão Noel e a irmã Nice. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o irmão Douglas e a irmã Gislane. Em Minas Gerais, Januário, o irmão Ademar Couto. Em São José dos Pinhais, no Paraná, o irmão Delamar. Em Gravatá, Pernambuco, a irmã Maria Elizabeth. E em São Paulo, capital, o irmão Davi Lopes. Vamos enviar nossas bênçãos a eles. Que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui um pedido de oração pela irmã Elisa. Ela que hoje completou mais um ano de vida, o primeiro ano de vida. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos, Jesus, do fundo dos nossos corações, ó Deus, pois não há maneira de expressar, Jesus, o tão grande amor que o Senhor tem demonstrado para conosco, ó Pai. E isso quando nós ainda éramos pecadores, Jesus. Quanto mais o Senhor nos ama agora, Jesus, o qual nós temos rendido e dado nossas vidas a Ti, Jesus. Pois nós vivemos para Ti, ó Pai. E Te agradecemos por tudo, Jesus. Pois o Senhor tem cuidado muito bem de nós, Jesus. Tem nos ajudado, tem nos dado graça, tem nos dado força e tem nos dado fé para vencer, Jesus. Se chegamos aqui, se estamos aqui, é porque vencemos, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a prosseguir, pois esse é o desejo de cada um de nós, é prosseguir, ó Deus, olhando somente para Ti, Jesus. Que o Senhor abençoe a irmã Elisa, Jesus, que hoje completou o seu primeiro aninho de vida, ó Pai. Que o Senhor tome em suas mãos poderosas, Jesus, e possa abençoá-la, Senhor. Também sua família, irmã Josimara, seu pai e irmão Denis, ó Deus. Que o Senhor os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. As famílias, os irmãos, ó Deus, as igrejas, todos quantos têm participado aqui conosco nesta noite, Jesus, ó Deus, que as bênçãos possam se estender sobre cada um deles, Jesus. Todos fomos abençoados, ó Pai, e vamos levar esta bênção conosco, Jesus, porque a bênção da palavra nos acompanha, Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Jesus. Nós recomendamos a Ti, ó Pai, nossos lares, nossos filhos, nossos afazeres, nossas viagens, Jesus, todos os momentos, ó Deus, que o Senhor esteja na direção de tudo, Jesus. Mais uma vez nós reentregamos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor cuide de tudo, Jesus. Ó Deus, que possamos viver em constante comunhão com o Senhor, ó Pai. Que nada venha, ó Deus, quebrar, Jesus, esta comunhão, ó Pai. Que, ó Deus amado, o Senhor possa nos dar aqui cultos abençoados, Jesus, na terça-feira, o Senhor permitindo, estaremos aqui, ó Deus, que o Senhor nos dê condições de estar aqui, Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, dizendo: Deus te abençoe. E o Senhor permitindo, na terça-feira estaremos de volta aqui. Boa noite a todos com Jesus.
cruz, a fim de perdoar o meu pecado. Mas eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo